noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre sua família nessa noite. Que bom estarmos juntos aqui, né? Ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos nas Escrituras e crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma canção e com certeza essa canção vai falar com você, ao seu coração. Então prepare a sua mente, abra a sua Bíblia, prepare a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. Deus tem um recado importante para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida nesse momento. Nós iremos entoar uma canção de consagração ao Senhor. Você dedique a sua família e o seu lar aos pés do Senhor Jesus. Para
Agora que nós ouvimos essa canção, que com certeza já falou ao seu coração, eu convido a você nesse instante a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Neemias. Neemias, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 14. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a exposição desse texto. E com certeza é a palavra de Deus jamais volta vazia. Neemias 4, versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Nós vamos permitir isso? Eles vão sacrificar? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões, do pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechá-las as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao Senhor, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos orar? Senhor, nessa hora nós clamamos a Ti a Tua bênção. Pedimos que o Senhor venha com poder e graça nos abençoar e nos dar, meu Deus, a vitória que tanto precisamos nesses dias. Fala conosco, Senhor, entregue o Teu recado, a revelação da Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes. Nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, lute por sua família. Lute por sua família. É o tema que eu proponho aqui nesse texto, nessa palavra de hoje. O contexto, a passagem aqui, relata para nós a trajetória, um pouquinho da história de um homem chamado Neemias. Neemias era o servo, o empregado lá dos tempos do rei da Pérsia. Nesse tempo, o povo de Deus está voltando a Jerusalém para a reconstrução das suas casas, do templo e dos muros. Neemias então é o encarregado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Naquele tempo o muro era imprescindível, era fundamental que houvessem muros que cercassem a cidade para evitar de invasões de vizinhos, de bárbaros ou de nações inimigas. Neemias então recebe a tarefa
recebe agora a responsabilidade para ser o governador daquele povo na reconstrução das suas casas. Diz a palavra de Deus que o povo de Deus volta a Jerusalém de um período de 70 anos de escravidão, porque Babilônia havia levado o povo judeu, a cidade de Jerusalém, lá para a Babilônia, e nos diz a Escritura, nos diz a história, que Babilônia cai com a invasão do Império Medo-Persa, e com isso Jerusalém e o povo judeu se tornam então vassalos do povo persa. Há então um decreto do rei Ciro, o rei persa, para que eles retornem para Jerusalém. Só que quando eles retornam para Jerusalém, diz a história, nos diz a palavra de Deus, que tudo está destruído, tudo está arrebentado, o muro totalmente destruído, as casas queimadas e o templo arruinado. Neemias então recebe o chamado de Deus, o chamado do Senhor, para ajudar os seus irmãos, seus amigos a reconstruírem as suas casas, os seus sonhos. Neemias então se coloca à disposição para ajudar os seus amigos, os seus irmãos de religião, os seus irmãos amigos de fé. Neemias então, com essa responsabilidade, ele se coloca diante do Senhor, pede ao rei da Pérsia para que volte, para que ajude na reconstrução das suas casas. Neemias então nos dá uma lição muito importante. Nós precisamos ajudar os outros a construir os seus sonhos. Quando nós ajudamos outras pessoas a reconstruir os seus sonhos, nós nos tornamos mais completos, mais plenos. Então nós não podemos focar apenas nos nossos sonhos, nós não podemos focar apenas nos nossos objetivos, mas ajudar a outros a que reconstruam suas casas, os seus sonhos e os seus propósitos. Isso faz parte da nossa natureza. Deus colocou isso no seu coração, Deus colocou isso no meu coração. O desejo de ajudar a outros a realizarem os seus sonhos, os seus objetivos. Mas quando Neemias volta para Jerusalém, quando ele vai a Jerusalém para ajudar os seus irmãos, seus amigos, nos diz a história, nos diz a palavra, que eles se depararam com essa situação de tristeza e de muita luta. Já não bastasse a reconstrução, porque reconstruir geralmente é mais difícil que construir, porque reconstruir requer um pouco mais de energia, requer um pouco mais de força, requer um pouco mais de esperança. Porque construir é muito bom, é gostoso. Agora, quando você pega uma situação de total destruição daquilo que já foi feito, é necessário uma carga de energia muito mais poderosa. E essa carga de energia nós chamamos de Jesus, nós chamamos do Espírito Santo, que capacita os servos a olharem em frente, continuarem firmes, lutando pelos seus propósitos. E diz a palavra de Deus que eles se deparam com essa situação. Se não bastasse tudo destruído, nos diz a Escritura que eles tinham ali 3 grandes inimigos, entre eles Tobias, Sambalate e Gesem. Aqui nós temos 3 figuras que vão tentar impedir, fazendo com que Neemias reconstrua os muros para que a cidade de Jerusalém seja mais uma vez restaurada. Esses inimigos aqui, na palavra de Deus, versículo 1, capítulo 4, diz: Sambalate, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Um dos inimigos aqui é Sambalate. Sambalate faz parte do grupo dos samaritanos. Samaritanos, exatamente aquele povo que não se dava com os judeus, porque os samaritanos, eles adoravam outros deuses. Os samaritanos, eles tinham adoração a outras entidades pagãs. Então eles não tinham nenhum tipo de afinidade com o povo judeu, que havia aprendido a lição de que havia apenas um Deus só, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E os samaritanos, com inveja, com ciúme dos judeus que estavam voltando à sua terra, estavam tentando barrar ali a reconstrução das suas casas. Quando Jerusalém foi retirado pelos babilônios, outros povos se misturaram naquele lugar, e a mistura desses povos
se tornou com o nome Samaritanos, da onde vem a expressão da capital Samaria, no Reino do Norte, Israel. E nos diz a Escritura que esse Sambalate, líder dessa oposição, diz a palavra que ele ardeu em ira, ele se indignou e ele escarneceu dos judeus. E Sambalate aqui e Tobias, eles são a representação exata do inimigo do povo de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Hoje nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Nós temos 3 lutas, ou 3 ações malignas que tentam nos barrar: a nossa própria carne, o mundo espiritual, que é regido por Satanás, e o mundo, que são as armadilhas que nós nos deparamos constantemente, temos que lutar contra elas o tempo todo. E a luta aqui contra o povo de Deus era uma luta armada, era uma luta física, era uma luta biológica. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades, Satanás e seus anjos. Mas aqui nos deparamos, a história nos conta que havia então uma tentativa de impedir com que Jerusalém e o povo de Deus reconstrua a sua história, a sua trajetória. E existem 3 características aqui neste versículo que nos ensinam a ação maligna contra o povo de Deus. A primeira ação é a ação de ira. Veja lá, capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, Neemias está relatando, perceba, Neemias está falando: olha, nós percebemos e nós entendemos que Sambalate está irado conosco, irado, porque nós estamos reconstruindo os nossos lares, reconstruindo as nossas casas, reconstruindo os muros e reconstruindo o templo de Deus. Então é uma ação de reconstrução geral, de proteção de situações emocionais, relacionais e espirituais. Então Deus está permitindo que o povo reconstrua uma nova chance, um novo começo para o seu povo. E aqui nós temos a figura desse inimigo que arde em ira. E é exatamente isso que acontece conosco hoje. Quando você e eu tentamos reconstruir alguma coisa, lutar em favor de um propósito, situações adversas, circunstâncias, pessoas podem tentar te atrapalhar. O inimigo pode fazer com que situações adversas, circunstâncias podem tentar te atrapalhar de alguma forma. Ele arde em ira porque ele tem ciúme, ele tem inveja de quando você e eu, nós nos esforçamos para reconstruir as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos sonhos. Mas você e eu, nós não vamos parar, nós vamos em frente em nome de Jesus. Ardeu ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha só, 3 características aqui que representam exatamente a ação maligna contra nós hoje. O inimigo então fica irritado, fica irado, ele fica indignado e ele fica numa atitude, tem uma atitude de escarnecer contra os nossos sonhos. Quantos de nós já não ouvimos, ou você já não ouviu, quando você tem um desejo, um sonho, um propósito de reconstruir alguma coisa, quem sabe um filho perdido, quem sabe uma família que está desestruturada, um sonho que já foi esquecido, quem sabe hoje, quem sabe agora, você não está pensando nisso. E quando você então diz assim: eu quero, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou atrás dos meus propósitos, dos meus sonhos, aí começam a aparecer circunstâncias, começam a aparecer lutas, começam a aparecer barreiras, começam a aparecer às vezes pessoas para dizer para você o seguinte: não vai em frente,
Quem é você? Esquece, você já passou, não vá em frente, deixa isso para lá, não coloque a mão nisso. Pessoas com atitudes, palavras negativas que tentam minar o seu sonho, pessoas que tentam dizer para você que você não tem mais jeito, que a sua família já acabou, de que os seus sonhos já eram. Eu digo para você nessa noite, creia em nome do Senhor Jesus, confie no Senhor Jesus, lute. Eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai dar o escape e Deus vai dar a vitória para você. Então, nunca é tempo de desistir, nunca é tempo de parar, mesmo que as circunstâncias, mesmo que os problemas, mesmo que as pessoas, às vezes mais próximas de você, tentem fazer com que você pare. Você não vai parar, amém? Você não vai parar, em nome do Senhor Jesus, você vai em frente. O versículo 2 diz assim: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Eles vão construir esse muro? Eles vão restaurar o seu culto a Deus, que no caso aqui é sacrificar? Eles vão continuar com a obra deles? Então Sanbalat, ele dá uma palavra negativa, uma palavra de afronta ao povo de Deus, dizendo: esses fracos judeus, eles não vão conseguir, eles jamais irão conseguir restaurar os seus sonhos. É assim a voz do inimigo muitas vezes. A voz do inimigo é contra nós muitas vezes, e às vezes, infelizmente, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. O maior inimigo que nós temos às vezes é a nossa própria imaginação, é a nossa própria mente ou o nosso próprio coração que desanima no meio do caminho. Mas a última palavra a seu respeito não vem dos outros. A última palavra a seu respeito não vem das circunstâncias. A última palavra a seu respeito não vem nem de você. A última palavra a seu respeito vem de Deus. A última palavra a seu respeito e sobre a sua família vem do próprio Deus, da palavra de Deus. Então não ouça os outros, não ouça as circunstâncias, ouça a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus está dizendo a você. Às vezes o seu próprio coração, sendo enganoso, pode confundir os seus sentimentos. Não vá de acordo com os sentimentos, porque sentimentos dão, eles vêm e vão e passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Confie na palavra de Deus, o que ela diz a seu respeito. E a palavra de Deus diz: Ele quer te dar vitória, Ele quer compromisso real com você. No final, tudo vai dar certo, já está escrito, deu certo, Jesus venceu. É por isso que nós vamos continuar caminhando em direção à glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você também acredita, crê, confia e obedece essas promessas da palavra do Senhor. Então, qual foi a atitude de Neemias, sabendo que havia então uma trama, um plano para barrar o seu progresso aqui em Jerusalém? Neemias toma algumas atitudes. Versículo 13 ele diz: estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique em vida uma raposa, vai derribará o muro de pedra. Olha a atitude do inimigo. Neemias então ele faz o seguinte, versículo 4, ele ora, ele fala com Deus. Olha o que ele fala com Deus: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Neemias então coloca a atitude dos seus inimigos. Neemias coloca o contexto, a história no altar de Deus. Versículo 5 ele diz: não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. O muro já estava sendo construído, a defesa de Jerusalém, que eram os muros, já estavam sendo construídos.
Neemias já estava em ação, Neemias já estava trabalhando, colocando o seu plano em ação. Mas nos diz a palavra de Deus que esse povo estava tramando pelas costas, colocando palavras ou ações que faziam com que o povo de Deus enfraquecesse. Neemias então toma uma atitude muito importante, uma atitude que nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida: oração. Apresentar a Deus a situação, apresentar a Deus o que está acontecendo conosco. É uma enfermidade que está passando? Coloque diante do Senhor. É um problema na família? Coloque diante do Senhor. É um problema de desemprego? Coloque diante do Senhor. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, Deus tem estratégias, capacidade, poder, o bastante para resolver qualquer situação. E ele diz, o próprio Senhor Jesus diz, Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que estejamos mortos, ressuscitaremos com Ele, porque Ele venceu a morte. E a morte para o cristão não é o fim de todas as coisas. A morte para nós é o começo de uma nova trajetória de vida na glória com Cristo. Então não tema nada, não tema a morte, não tema o presente, não tema o passado, não tema o porvir. Confie em Deus, ore e espere a ação de Deus na sua vida, porque Ele tem planos e projetos para você e para mim, e a palavra de Deus para você e para mim é: confie e entregue tudo nas mãos do Senhor. Neemias nos dá este ensinamento poderoso aqui, e que nós muitas vezes, infelizmente, não colocamos em prática na nossa vida. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Então ele abre o seu coração para Deus e pede para que Deus faça alguma coisa em relação à situação. A primeira atitude de Neemias é a oração, é esperar no Senhor. Versículo 6 diz assim: assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Segunda ação aqui do texto: ânimo. Precisamos ser animados, gente. Não podemos desanimar, não podemos parar. Nós temos que fazer alguma coisa. É a ação humana que Deus requer de nós. Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já decretou todas as coisas, já estabeleceu todos os fatos da história. Porém, a Bíblia nos ensina, é clara em afirmar que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, ânimo em Deus. O agente motivador do ser é o ânimo. Sabe de onde vem a palavra ânimo? Ânima, Espírito, a ação do Espírito Santo em nosso coração. Então, quando abrimos o nosso coração e recebemos o Espírito Santo e nos enchemos do Espírito Santo, nós somos agentes de ânimo. O Espírito coloca em nós o ânimo necessário para trabalharmos, irmos em frente, progredirmos, crescermos, agirmos, fazermos para a glória de Deus. Então é um ciclo que começa com Deus, que age por nosso intermédio e que muda a história, que muda a vida. É por isso que a palavra de Deus tem esse poder. Ela tem esse poder de transformação, de quebrantamento, de mudança, de salvação. E é por isso que eu falo para você: compartilhe essa mensagem, passe para outros, fale para outros: olha, tem uma mensagem de Deus no seu coração, uma mensagem da palavra de Deus que vai fortalecer, que vai te ajudar, que vai colaborar com o seu crescimento. Espalhe essa boa notícia, espalhe o Evangelho, fale de Jesus, anuncie a palavra de Deus, e ela com certeza vai alcançar o propósito certo. E eu com certeza tenho a absoluta certeza de que Deus está falando com você agora em seu coração, em nome de Jesus. E nos diz a palavra que eles tinham ânimo para trabalhar. Às vezes nós passamos por esse momento de falta de ânimo mesmo, né? O próprio povo aqui passou, preste atenção. Versículo 7:
Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Eles ficaram mais irados ainda. Quando o seu sonho começa a dar certo, quando as coisas começam a funcionar, o inimigo se junta. Versículo 8: ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Aí é a hora do inimigo se levantar, aí é a hora do inimigo fazer com que as coisas parecem que começam a dar errado, porque a ação do maligno é terrível, eles se juntam para tentar nos barrar. Versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Terceira ação de Neemias, terceira ação do povo: vigilância, oração e vigilância. Pusemos guardas para proteção dia e noite. A Bíblia manda nós orarmos e vigiarmos. Temos que orar e vigiar. As duas ações precisam dar juntas. Então Neemias, ele toma essa ação, uma ação de oração, uma ação de ânimo e uma oração de vigilância. Você e eu precisamos vigiar o tempo todo, porque o inimigo não para. Aí que eu disse para você que nós às vezes passamos por esses momentos de desânimo. Olha o que diz o texto, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Versículo 11: disseram porém os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Versículo 12: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Perceba, observe, o texto nos diz que Neemias estava em oração, Neemias estava com ânimo e Neemias estava com vigilância. Mas na nossa trajetória, quem sabe você esteja passando por isso, um momento de desânimo, um momento onde as forças já estão mais fracas. E como fazer para resolver isso? Neemias, então, inspirado por Deus, recebe uma estratégia, e a estratégia é fazer com que todos trabalhem, não somente um grupo, mas todo o povo agora vai trabalhar. Ele fez com que todos os povos daquela nação, do menor ao maior, do mais velho ao mais moço, tivessem uma responsabilidade. Da mesma forma você e eu. Se você está cansado, desanimado, a estratégia de Neemias e para nós é: coloque mais pessoas, delegue funções, não carregue tudo sozinho, não faça nada sozinho, não assuma a responsabilidade de tudo na sua casa, de tudo na sua família. Busque a Deus uma forma, uma estratégia para você alcançar o propósito. A estratégia de Neemias foi: vamos delegar funções, nós não vamos fazer sozinhos. O povo está cansado, é muito escombro, é muita luta, é muita dificuldade. O povo sozinho não dá conta, só esse grupo não vai dar. Então vamos procurar ajuda, vamos procurar uma forma de fazer com que mais pessoas se interessem por esse projeto, mais pessoas se interessem por esse propósito. E a palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração: não faça as coisas sozinho, ajude e peça ajuda. Peça ajuda para alguém, para você não carregar um fardo que você não aguenta. Se é o caso, busque, procure. Deus, com certeza, Ele vai te ajudar. Estratégias vão vir e as situações, com certeza, vão melhorar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então o povo começou a trabalhar. Olha o que ele diz aqui no versículo 13: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro,
com suas espadas, suas lanças, seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados e resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível pelejai por vossos filhos, filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias então está dizendo: gente, todo mundo vai trabalhar, todo mundo, os magistrados, os nobres, o povo, as crianças, todos vão fazer uma coisa, ninguém vai ficar parado, todos vão trabalhar, todos vão ter uma responsabilidade. Isso aqui deu muito certo. Então a estratégia de Neemias para você e para mim é delegar funções. Vamos aprender a não carregar fardo sozinhos. E o maior fardo que a gente carrega às vezes é pensar que nós estamos sozinhos neste mundo. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. O próprio Senhor Jesus diz isso. Vamos lançar sobre Jesus os nossos fardos e confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. A minha palavra para você é: não desista, continue, lute, se esforce, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus propósitos. Se estão de acordo com a vontade de Deus, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. E o resultado dessa ação de oração, dessa ação de ânimo, dessa ação de vigilância, dessa ação de companheirismo e de delegação de funções está narrado aqui no capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado os seus desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos, couraças. Chefes estavam por detrás, toda a casa de Judá. Ou seja, todo mundo trabalhou, todo mundo colocou mão na arado, todo mundo fez alguma coisa, todo mundo entendeu a real necessidade de fazer alguma coisa. E resultado geral, a conclusão, você encontra no capítulo 6, no versículo 15 e 16. O resultado da oração, o resultado da vigilância, o resultado do ânimo, o resultado do companheirismo, você encontra aqui no capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Olha só, o povo então participou, o povo orou, o povo teve ânimo, o povo vigiou, e a ação de Deus sobre esse povo fez com que todos aqueles inimigos que estavam em volta decaíssem em seu próprio semblante, porque perceberam que foi pela ação de Deus é que esse muro foi construído e totalmente feito, restaurado. Então, se você e eu perseverarmos na ação de Deus, no propósito de Deus, com certeza nós vamos prosseguir, nós vamos vencer. Não tema as circunstâncias, não tema as pessoas, tema ao Senhor. Confie no Senhor, obedeça a sua palavra, ame o Senhor de todo o seu coração. Ele com certeza tem uma palavra e uma estratégia para você sair dessa situação, seja ela qual for. Se estiver tudo bem, graças a Deus, glorifique e agradeça ao Senhor. Mas se estiver passando por alguma luta, coloque-se diante do Senhor, busque o Senhor. Ele com certeza terá uma palavra, uma saída, uma estratégia para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós precisamos, pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações e faça com que sejamos obedientes à Tua voz e vitoriosos nos nossos projetos. Fala conosco, nos abençoe, nos dê ânimo, nos dê coragem, oração, vigilância, companheirismo. Ó Deus, abençoa as nossas famílias,
Abençoe, ó Pai, as nossas casas, abençoe os nossos projetos, abençoe, meu Deus, as nossas igrejas, abençoe, ó Pai, o nosso povo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhados para a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.